Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui no estúdio da Dásio e vamos convidar a Ana Carolina para contar sua jornada como empreendedora. Boa tarde, Brasil. Bom dia, Itália. Estamos aqui com as meninas para fazer e responder algumas perguntas da entrevista sobre empreendedorismo. O meu nome é Ana Carolina da Dásio, eu tenho 24 anos e estou na área do empreendedorismo desde os 17. Carol, seus pais tiveram algumas condições de te ajudar na sua trajetória empreendedora? Então, os meus pais sempre me apoiaram com o estudo, me incentivaram, nunca deixaram de incentivar qualquer coisa que eu escolhesse. Só que financeiramente eles não tinham a capacidade de conseguir me ajudar tanto. Mas assim, só de ter o apoio moral e o incentivo deles já foi suficiente para mim. Então, assim, aos poucos eu fui conseguindo. Claro que, de acordo com as condições deles, eles conseguiam me ajudar de certa forma, mas não era aquela coisa, filha, eu vou te dar aquilo. Não por falta de vontade deles, mas por falta de capital mesmo. Como você ingressou no mundo do trabalhador? Conte-nos a respeito do seu primeiro emprego. Então, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz. Eu tinha 16 anos quando eu iniciei, fazia curso no Senac, era uma semana na empresa, uma semana no Senac. E aí, foi o primeiro momento que eu tive dinheiro em mãos. E aí eu comecei a ter responsabilidades. Eu sempre fui muito, acho que pão dura, a verdade. Então, assim, eu sempre tive muito controle. Mesmo que era pouco, era 500, 600 reais, se eu não me engano. Mas eu tinha controle daquele dinheiro. Então, quando eu saí da empresa e tinha um acerto, eu pensei, eu não vou tacar o acerto em roupa, né? Igual todo mundo faz. Eu não vou tacar o acerto em maquiagem, eu não vou gastar o acerto com essas bobeiras, porque são coisas que são supérfluas de início. E aí, o que eu pensei? Cara, eu tenho que pensar em alguma forma de eu começar a empreender com aquele dinheiro. Eu tinha que fazer alguma coisa para fazer aquele dinheiro render outros dinheiros. Então eu falei, eu tenho que fazer um curso profissionalizante de alguma coisa. Eu não sabia o que eu iria fazer. Aí que eu tive a ideia de fazer o curso de maquiagem. Fiz o curso de maquiagem, foi o meu primeiro curso, eu tinha 17 anos. E eu investi todo o dinheiro do meu acerto no curso de maquiagem. Não me arrependo em nada, porque rendeu muito mais do que o valor que era o meu acerto. Então, assim, eu consegui ver o dinheiro fluindo, rendendo. Então, foi perfeito pra mim. E eu acho que hoje em dia, se os adolescentes aproveitassem essas oportunidades, para se profissionalizar, fazer algum curso específico, não é que vai viver a vida inteira daquilo. Às vezes, né, Deus vai tomando outros rumos que a gente não imagina qual foi comigo. Eu acho que a gente teria uma juventude um pouco mais estabilizada, tanto financeiramente como emocionalmente, sabe? Os adolescentes hoje em dia gastam muito dinheiro em vão, muita bobeira, que aí acaba um jovem aprendiz, aí fica desempregado não sei quanto tempo e demora a arranjar um outro emprego. Então, assim, foi perfeito pra mim, eu faria isso mais 10 mil vezes, não me arrependo de nada, porque foi aí, a partir daí, que fluiu o início do empreendedorismo na minha vida. Quais foram as ações que você identificou como necessárias para iniciar o seu negócio ou desenvolvimento da sua carreira? Como eu tinha respondido na penúltima pergunta, eu acho que a primeira coisa é a organização financeira, sabe? Falar sobre finanças é um problema grande entre as pessoas, sabe? É muito difícil ver uma pessoa controlada, entender a necessidade, entender o que é necessário naquele momento, o que é necessário guardar dinheiro, como é necessário, como guardar dinheiro. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu tive necessidade é entender qual era a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida era o investimento de um curso profissionalizante e eu tinha que comprar materiais, maquiagem é caro, querendo ou não. Então, assim, eu tinha que entender que eu não iria conseguir sair igual minhas amigas estavam saindo no momento, eu não iria conseguir ter as melhores roupas igual as minhas amigas tinham no momento, mas eu tinha uma prioridade. Se a prioridade delas era outra coisa, a minha era um curso profissionalizante. Então, a primeira coisa é se estabelecer e entender as finanças que você tem naquele momento. E a segunda coisa é você ter prioridade na vida. Tudo na vida é momento. Foi aquele momento de prioridade. Depois eu consegui comprar roupa, curtir, igual as minhas amigas curtiam. Aí depois aconteceu de quê? Eu continuar tendo o fluxo de dinheiro, de capital rodando, e elas acabar que não. Porque não investiu naquele momento. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta. Você teve algum exemplo inspirador? Alguém que lhe serviu como exemplo de vida? Quem foi essa pessoa e como me socorreu? Olha,
alguém que me inspire na área de empreendedorismo, não especificamente. Eu conheço algumas pessoas que é legal a história, você conhecer, você ver que a pessoa veio de baixo e conseguiu alcançar muita coisa, né, com força de vontade, com perseverança, com garra. Só que assim, em trabalho em si, desse foco meu de prioridade de trabalho não é a primeira coisa da minha vida, não é o primeiro lugar, mas é uma prioridade na minha vida, é me dedicar ao meu trabalho. Os meus pais sempre trabalharam, eles sempre foram muito trabalhadores. Então, assim, eu nunca tive a visão dos meus pais de forma, vamos supor, folgados, vamos assim, sabe? Não tinha essa visão. Meus pais sempre trabalharam, tanto minha mãe quanto meu pai. E, assim, minha mãe foi fazer curso profissionalizante depois de mais velha, com 2 filhas já. Então, assim, ela sempre foi um incentivo muito grande pra mim, porque ela mesmo com 2 filhas não desistiu. E eu que não tinha ninguém nem pra amamentar, pensa bem, eu ia desistir de forma nenhuma. Então, assim, eles 2 foram grandes incentivadores pra mim. O que você reconhece como as suas principais forças e fraquezas? Olha, eu acho que eu vou começar pelas fraquezas. Eu sou muito estressada, muito estressada. Então, assim, isso é uma fraqueza, porque dependendo da situação, eu não consigo sair dela de forma tão... não consigo sair de algumas situações de forma tão correta como eu deveria. Eu acabo perdendo a razão. Melhorou muito. Quando eu tinha 17 anos pra agora, melhorou muita coisa. Naquela época era muito pior. Eu era uma adolescente, eu era brava, eu era estressada. Então, assim, é uma fraqueza minha. Eu acho que ser estressada do jeito que eu sou é uma fraqueza. Não só no âmbito de trabalho, entendeu? Eu digo em todos os âmbitos da minha vida. Só que foi melhorando, isso é uma evolução mesmo, né, pessoal, e eu vou melhorando hoje em dia, perto do que eu era, nem comparação. Vivenciados por você e como superou? Então, os momentos mais difíceis que eu vivi na área do empreendedorismo foi a época que eu atendia a domicílio, eu atendia na minha casa. Meu primeiro estúdio, entre aspas, foi no quarto da minha irmã, meu e da minha irmã, a gente dividiu um quarto. Eu fiz uma penteadeira pequenininha, eu atendia com na cadeira de cozinha. Então, assim, era tudo muito pequenininho, mas pra mim aquilo ali era o suficiente, porque eu sabia que eu iria conquistar mais. Só que era questão de tempo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Isso foi muito difícil porque eu acho que algumas pessoas desvalorizam o nosso trabalho. Quando o trabalho é em casa, quando você vai atender a domicílio, a pessoa acaba atrasando. E tempo é dinheiro. Põe isso na cabeça de vocês. Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo eu demorava para fazer alguma coisa, algum procedimento, por atraso de alguém, era dinheiro perdido. Então, assim, acho que foi a fase mais complicada pra mim, e eu só consegui superar isso quando eu abri um estúdio mesmo. Eu abri um estúdio, eu faço atendimentos a domicílios, mas aí a partir de uma quantidade maior de clientes que vão fechar. Não é pra fazer um procedimento tipo uma sobrancelha, uma escova, eu não faço isso, antigamente eu fazia. Então, só consegui superar isso quando eu abri o meu estúdio mesmo. Então, assim, eu tinha o meu espaço, a pessoa vem até mim e eu presto serviço pra ela. Como foi o caminho percorrido para você chegar até aqui? Difícil, porque nada é fácil, mas não é impossível. Desde que você tenha garra, perseverança, que você acredite no seu potencial. Uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas, que eu tenho alunas, né, de curso de cílios, de curso de sobrancelha, eu falo muito com elas que hoje em dia eu vejo que vocês adolescentes, vocês se auto-sabotam. Muito. O tempo todo vocês acham, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, vai dar errado. Vocês têm palavras negativas para a vida de vocês. Eu acho isso muito errado. Eu não tinha isso na época. Às vezes eu tava numa pindaíba danada, meu Deus, para comprar um produto de alguma maquiagem, alguma coisa, eu falava, não vai dar certo. Não, vou fazer esse dinheiro aqui, vai dar certo. Então, assim, eu sempre fui muito confiante. Eu acho que hoje em dia eu vejo que isso é um problema de muitos adolescentes. A confiança, eu observo que vocês são muito negativos, assim, vocês, eu tô dizendo assim, adolescentes, tá? Não vocês, são muito negativos para a vida de vocês. Eu tenho muita dificuldade disso com as minhas alunas de hoje em dia. Eu tento trabalhar isso dentro delas, sem ser coach, trabalhar aquilo nelas sem ser coach, mostrar que elas são capazes, desde que elas não desistam. Porque se eu te mostrar a primeira maquiagem que eu fiz e que eu faço hoje, com certeza vai ser um motivo de tipo assim, meu Deus, nossa, que diferença. Então é só questão de prática, de constância. E isso em tudo na nossa vida, não só na área profissional. Você fez apenas um curso para ingressar na sua área? Não. Primeiro que eu
sou formada em várias áreas, né? Hoje em dia, aqui no meu estúdio, meu foco principal é os cílios, a sobrancelha e a maquiagem. Mas os cílios principalmente. Então, o que acontece? Eu acho que a gente se limitar em um curso só, acho que é pouco. Toda vez que começam a fazer curso comigo, o meu curso sempre é iniciante. Eu sempre falo com as meninas, esse é o primeiro degrau que vocês vão dar, não é o único. Então, assim, todos os anos eu tento me especializar em algum curso, atender a modalidade do momento. Eu sempre tento ficar atualizada, porque se eu não estou atualizada, alguém está, entendeu? Então eu tenho que pensar de forma empreendedora aqui. Eu posso estar perdendo uma cliente para uma outra fulana que se atualizou da área, que está super certa. Então eu tenho que correr atrás para fidelizar aquele cliente e continuar. Então eu acho assim, não é fundamental parar em um único curso, fazer especializações, entendeu? Workshops, para você fazer network com as pessoas, até mesmo na área que você quer de advocacia, é importante também. Então assim, eu acho que é fundamental você sempre procurar evoluir profissionalmente. Porque eu sempre falo uma coisa que eu levo pra minha vida, gente. Conhecimento ninguém tira de você. Você pode ler um livro sobre desmatamento. Aquilo ali é um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Então, assim, nunca é demais conhecimento. Eu sempre penso assim, qualquer curso que eu possa fazer, pra mim é fundamental, porque conhecimento ninguém pode tirar de ninguém. Uma coisa que eu adquiri é meu. Então, eu acho fundamental. Carol, como é a sua relação com os seus clientes? Gente, eu adoro minhas clientes de coração. Eu adoro, amo. Eu acho que elas me amam também. Elas não param de vir, né? Adora eu, doidinha. Então, eu sou aquela pessoa que eu prefiro fidelizar quem está do que alcançar novas. Não quer dizer que eu não vá alcançar novas clientes, mas o meu principal foco é fidelizar quem está comigo. Eu fidelizando ela, com certeza vai fluir de um marketing de boca a boca, ela falar, me elogiar e alguém vir até mim, vir através do Instagram, vir através de alguma foto que alguém tenha marcado. Então, assim, eu sempre fidelizo as minhas clientes. Meu foco principal sempre é esse. Eu tento deixar um ambiente sempre agradável, para elas se sentirem à vontade. Eu viro psicóloga. E, assim, uma coisa muito importante também. Eu tenho clientes que não são chatas em precificação, porque acaba que todo ano tem um aumento, né, dos produtos e acaba tendo um aumento do serviço. Eu não tenho cliente que fica reclamando o tempo todo do valor. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu entrego qualidade. Então, quando você entrega qualidade, a pessoa não reclama, a pessoa não vai hesitar, tipo, será que eu troco da Carol para uma outra Leste? Será que eu troco da Carol para uma outra maquiadora? Não acontece porque eu confio no meu trabalho. Então, assim, eu me dedico para aquilo. Então, se eu aumentar uma coisa ou outra, ainda assim elas preferem continuar comigo. Então, assim, eu adoro, gente. Eu sou psicóloga, sou um pouquinho de tudo amiga. A gente vai se tornando amiga de cliente e assim vai fluindo. Agora, eu que vou ser repórter por um dia, Maju Trindade, Mareca. Eu gostaria de fazer para as meninas a pergunta de o que vocês almejam para a vida de vocês. Quantos anos vocês têm? Eu tenho 16. Eu tenho 17. Então, o meu sonho desde os 9 anos sempre foi empreender na área da beleza e no design, que eu acho isso muito interessante, sempre me interessou. E eu desde sempre foi um sonho para mim ser advogada, tô correndo muito atrás, pretendo fazer direito na UF e se Deus quiser vai dar tudo certo. Pras Deus duas, quiser. pras duas, amém. Amém! Deus abençoe e proteja a vida de vocês, caminho de vocês, que dê tudo certo. Amém. Espero que a próxima entrevista vocês cheguem contando que vocês conseguiram conquistar tudo que vocês queriam. Tomara!